Deontologia. Sim, deontologia. Você sabe o que é isso? Pois a deontologia busca responder a perguntas comuns que com certeza você já terá feito. Quem é Deus? Como é Deus? Deus existe? Sério? Esquadrinhemos as Escrituras. Olá, sou Ciliane Lima e hoje vamos começar nossos estudos sobre a doutrina de Deus. É chamada pelos teólogos de deontologia e se trata do estudo sistemático, ou seja, um conjunto de elementos que têm relação entre si, um sistema, e todos juntos nos falam sobre a revelação de Deus sobre si mesmo. Não é estudar Deus, porque Deus não pode ser estudado, examinado, mas estudar o que Deus se revela de si mesmo à humanidade. Primeiramente, vamos entender o que é revelação. Revelação significa retirar o véu. Vocês já viram em alguns casamentos que a noiva tem um véu sobre sua cabeça, sobre o seu rosto, e ninguém pode ver o rosto dela? Mas quando o padre diz que eles são marido e mulher, o noivo retira o véu da noiva, Deus se revela sobre si mesmo, dando-nos a conhecer sobre Ele, como Ele é, quais são seus planos. E nós só podemos conhecer de Deus o que Ele se revela, o que Ele diz de si mesmo. E Ele faz isso de duas maneiras que os teólogos, os estudiosos da Bíblia separaram em duas categorias, para que a gente pudesse entender melhor. Revelação geral e revelação especial. A revelação geral é aquela que Deus revela, que Deus mostra de si mesmo a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos e em cada momento. E de que maneira Ele faz isso? A criação é uma dessas formas. Todos nós, em todos os lugares e épocas e em todos os momentos, podemos ouvir, sentir, ver, cheirar ou perceber a natureza. De todas, ou de pelo menos uma dessas maneiras, a gente pode perceber o natural. Escutamos o som dos animais, vemos as flores, suas formas, suas cores, cheiramos o seu aroma, o seu cheiro gostoso. Saboreamos as frutas, os legumes, as sementes, as verduras, sentimos o vento. Tem tantas formas de perceber a natureza ao nosso redor e perceber que ela existe. Em Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz: pois o invisível de Deus se pode chegar a conhecer se refletirmos no que Ele fez. De fato, desde que o mundo foi criado, claramente se pode ver que Ele é Deus e que o seu poder nunca terá fim. Por isso, os malvados não têm desculpa. A Bíblia nos mostra que Deus revela o seu poder criador, sua eternidade, sua ordem, sua onisciência, sua transcendência e sua imanência. Temos um vídeo sobre transcendência e imanência. Corre lá para ver, depois que acabar esse vídeo, você pode ver o vídeo sobre transcendência e imanência para entender melhor. Quando nós refletimos sobre a natureza, somos capazes de perceber que ela é muito complexa e detalhada, como para surgir sozinha, sem uma mente inteligente que pudesse projetá-la e fazê-la. Isso já nos revela a existência de Deus, um ser superior em inteligência e poder. Deus é esse ser superior, inteligente, todo-poderoso, criador e sustentador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A propósito, de onde veio a nossa razão? A nossa capacidade de pensar, de fazermos perguntas. De onde veio os nossos sentimentos? Alegria, tristeza, raiva, de onde surgiram? Da onde veio a nossa capacidade de escolher e decidir? De onde veio a nossa capacidade de perceber o que é bom e o que é ruim? O que é mal? Ainda quem não nasceu numa família cristã, numa família evangélica, crente em Deus, pode perceber quando algo está certo ou errado.
pode inclusive ter juízo, fazer juízo e dizer isto é justo ou isto é injusto. Mesmo que você não seja religioso e você não creia em Deus, já te aconteceu de algum dia julgar uma situação se ela tem sido injusta? Pois é, essa é outra maneira pela qual Deus se revela a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos de que Ele existe. A consciência humana. Há pessoas que dizem, se Deus existe, então por que tem tanta maldade no mundo? Quando uma pessoa faz essa pergunta, ela já tem em mente que Deus é bom. Já parte de um pressuposto, de uma premissa, de uma base de que Deus é bom. E ela então se pergunta por que um Deus tão bom permite tanta maldade e injustiça. Essa consciência de que Deus é bom e a ausência de Deus é a maldade já é uma revelação geral de Deus ao ser humano. O ser humano só sabe que há maldade porque tem conhecimento da bondade. Bondade é o seu estándar, sua base de comparação. Esse conhecimento é dado pelo próprio Deus. Deus é bondoso, Deus é bondade. E a maldade é a ausência de Deus. Todo ser humano longe de Deus é mau e comete maldades. A maldade não é culpa de Deus e não exclui a existência de Deus. A maldade, a injustiça, as guerras, a fome é resultado do distanciamento do ser humano de Deus. Deus existe e a prova disso é que a bondade existe. A Bíblia nos diz em Romanos 2, versos 14 e 15, porque quando os que não são judeus nem têm a lei fazem por natureza o que a lei manda, eles mesmos são sua própria lei, pois mostra por sua conduta que levam a lei escrita no seu coração. Sua própria consciência comprova e seus próprios pensamentos acusarão ou os defenderão. Estes versículos querem dizer que mesmo que uma pessoa não tivesse uma regra sobre o que é bom ou mal, na sua consciência ela já sabe o que é bom e o que é mal. Falemos então de revelação especial. A revelação especial de Deus é aquela na qual Deus se dá a conhecer de forma específica. Por exemplo, os atos de Deus a um determinado povo ou pessoa. Não todas as pessoas viram o mar vermelho se abrir, mas todas as que presenciaram isso puderam conhecer o poder de Deus, a bondade, a fidelidade, a sua palavra. Deus se mostrou como Ele é por seus fatos. Nem todos viram o dilúvio, mas os que viram puderam conhecer sua paciência, sua misericórdia, sua justiça. 2. Os profetas. Eles têm sido outro instrumento da revelação especial de Deus à humanidade. Por quê? Especial. Porque nem todos escutaram os profetas ou as profecias dos profetas, mas todos os que escutaram puderam conhecer sua onisciência, sua paciência, sua bondade, sua justiça e vários atributos de Deus. 3. Jesus. Jesus é a revelação especial de Deus à humanidade. É o próprio Deus entre os seres humanos. O próprio ser divino encarnado, ou seja, em carne e osso, Deus em corpo físico. Jesus revelou o amor de Deus, a justiça, a misericórdia, a paz, a verdade, a onisciência, a sabedoria, o poder e muitos outros atributos de Deus. Nem todos viram Jesus, nem todos conheceram cara a cara. Por isso é que Jesus é a revelação especial de Deus à humanidade. E é muito especial. Jesus é o cumprimento da promessa de salvação que Deus nos deu. 4. A palavra de Deus escrita é a revelação especial de Deus. É por ela que nós, que não vivemos na época dos tempos bíblicos, dos milagres assombrosos de Deus, na época dos profetas, nem na época de Jesus em corpo humano na terra, podemos conhecer sobre tudo isso. É a palavra de Deus que nos revela seus fatos do passado, do presente e do futuro. É a palavra de Deus que nos apresenta Cristo, o Salvador. É muito importante saber que tudo o que Deus quis nos revelar já está na palavra de Deus. Não há nenhuma revelação nova.
Qualquer sonho revelador, profecia reveladora, visão reveladora que alguém possa ter deve passar pelo filtro da palavra de Deus e estar em total acordo com ela, com tudo que Deus já nos revelou nela. E qualquer detalhe extra que Deus não nos disse não é digno de confiança, pois o que Deus não quis nos revelar nas Sagradas Escrituras, Ele não nos revelou. Mas aquilo que Ele nos revelou é para que guardemos e pratiquemos. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 nos diz que as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que guardemos todas as palavras dessa lei. Mas nem todas as pessoas têm acesso a essa palavra revelada. Nem em todos os lugares, nem em todos os tempos. Por isso a Bíblia é a revelação especial e devemos apoiar aquelas pessoas que traduzem, apoiar aquelas pessoas que esparcem a palavra de Deus a muitos lugares, e nós mesmos devemos fazer a todas as raças, tribos e línguas. No entanto, com a caída do ser humano no Jardim do Éden, que caiu no pecado, nós não podemos e não queremos reconhecer Deus como Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21, nos diz: pois, mesmo que tenham conhecido a Deus, não honraram a Deus como Deus e nem lhe deram graças. Ao contrário, terminaram pensando em puras bobeiras, e sua nécia mente se ficou no escuro. O ser humano pode ver a natureza, inclusive apreciá-la ou adorá-la, buscar milagres e presenciá-los, escutar profecias e vê-las cumprir-se, ter visto Jesus em carne e osso, escutado todos os seus ensinamentos e milagres, pode ler a Bíblia de capa contra capa e ainda assim negar-se reconhecê-lo se o Espírito Santo não der testemunho em seu coração da verdade. O Espírito Santo, ele esteve se movendo na criação e se move na criação. O Espírito Santo participou na concepção de Jesus em Maria. O Espírito Santo participou inspirando os profetas, inspirando os escritores, e ainda hoje ele participa na nossa fé. Deus se revela de várias maneiras e o ser humano não terá desculpas de dizer que Deus não existe. E Deus se revela nos nossos tempos, principalmente pela palavra de Deus, a Bíblia. Se você escuta esta mensagem e em sua consciência você sabe que você já cometeu maldades, mesmo que não fosse a sua intenção e que você não soubesse exatamente por que você sente que isso esteve mal, saiba que é o Espírito Santo, é Deus mostrando-se a você, mostrando em sua consciência a existência de um Deus justo e que você é responsável diante dos seus atos. E é por isso que você deve procurar conhecer ao único que pode te livrar. Pois todos pecaram e estão destituídos da presença gloriosa de Deus. Porque Deus, na sua bondade, gratuitamente nos faz justos mediante a liberação que realizou Cristo Jesus. Deus fez que Cristo, ao derramar o seu sangue, fosse um instrumento de perdão. Esse perdão se alcança por meio da fé. Então, queria Deus mostrar como nos faz justos, perdoando os pecados que havíamos cometido antes, porque Ele é paciente. Ele queria mostrar no tempo presente como nos faz justos, pois assim como Ele é justo, faz justos aos que creem em Jesus. Busca-o e o acharás. Que Deus te abençoe e você possa continuar crescendo na fé e no conhecimento de Deus por meio da palavra de Deus. E nós, de Albo Educação Criativa, nós podemos te ajudar. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de acionar a campainha para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. Até a próxima lição. Tchau, tchau!